Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente fala basicamente de quadrinhos, RPG e outros assuntos relacionados e misturados com tudo isso. Então se de repente você está chegando agora, seja muito bem-vindo, dá uma explorada aí no canal, assiste outros vídeos e se você curtir, se inscreve e ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas, beleza? E falando em resenha, a de hoje vai ser sobre RPG. A gente vai continuar aqui a nossa exploração do Goddess Save the Queen. Esse cenário que, apesar do nome, é nacional. E quem está ligado no movimento, quem está seguindo a gente já sabe que a gente vai fazer uma série de vídeos, está fazendo uma série de vídeos, explorando aqui um passo a passo do Goddess, né, capítulo a capítulo, cenário, mecânicas de jogo, enfim. Então eu vou deixar aqui o card da nossa playlist exclusiva do Goddess, para quem quiser refrescar a memória ou de repente começar a acompanhar, enfim. E quem está em dia, quem está ligado aí no movimento, sabe que a gente vai dar mais um passo hoje, vai começar um capítulo novo do livro, chamado capítulo 4, Criando as Protagonistas. Ou seja, nós vamos aprender como é que funciona aqui no sistema do Goddess a criação de personagens. Esse é um capítulo bastante extenso do livro e ele tem muitos detalhes. Então por isso a gente vai dar uma fracionada aqui em alguns vídeos, eu não sei quantos vão ser ainda no total, porque eu queria realmente tentar dar um pouco mais de atenção para características que eu acho que são fundamentais na hora de você pensar na sua personagem, na sua protagonista. Não é que a criação ou o sistema seja complexo, não é isso, mas tem características que realmente são muito importantes e que vão fazer a diferença em diversas mecânicas de jogo e principalmente na forma como você interpreta a sua personagem. Então eu queria tentar dar um pouco mais de atenção para esses detalhes, beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso papo sobre a criação das personagens em Goddess Save the Queen. Qual é o propósito aqui? O que o livro nos conta como objetivo quando você vai pensar numa personagem nova? Ele tenta aqui montar essa série de regras que eu falei, de características, no intuito de te fazer criar uma protagonista que ela tenha habilidades únicas e motivações diversas, né? Ou seja, aquela tentativa mesmo de criar uma personagem que seja diferenciada e que você possa, de fato, entrar na cabeça dela, vamos colocar assim, né? E viver uma vida diferente e entender as motivações e tudo que faz aquela personagem sair no mundo de aventuras. A ideia básica é essa. Então, isso eles tentam traduzir com as mecânicas do jogo. E eu acho que tem umas coisas bastante interessantes aqui. Olha só, na essência, antes da gente começar a falar das regrinhas mesmo, na essência, as personagens do Goddess, elas possuem um juramento com o Império Britânico. A gente já falou um pouquinho em vídeos anteriores da ambientação do livro e tudo mais. E esse juramento vai incluir basicamente a defesa e seguir ordens do Império. Então, você que já está aí torcendo o nariz achando que o jogo reforça uma mentalidade colonialista e tal, calma, fica aí até o final, porque o jogo ele tem uma sacada em torno disso, tá? Então guarda aí, segura, não joga pedra ainda, não desliga o vídeo, vai até o final que a gente vai dar um plot twist disso aí, tá? Mas além desse juramento, as personagens elas também são movidas por motivações anteriores, né? Elas têm um senso de dever que aqui no Goddess, né, é o que a gente chama de karma, e essa eu acho que é uma das características mais importantes do jogo. Inclusive a gente vai dedicar esses primeiros vídeos de criação de personagem justamente para destrinchar o karma, né, começando com o vídeo de hoje agora. E esse karma seria, em linhas gerais, a motivação, a força de vontade das personagens e também os elos e relações que elas têm com a comunidade e com elas mesmas, ou coisas que são importantes na vida delas. E isso é anterior ao juramento ao Império, né? Ou seja, o livro aqui ele vai dividir o karma em 3 características, que vão ser os objetivos, as crenças e os compromissos de cada uma das personagens. E a gente aqui vai falar especificamente de cada uma dessas características e categorias, beleza? A gente está aqui só fazendo a introdução ao tema, vamos chamar assim. Além disso, né, o karma ele tem algumas outras funções dentro do jogo. Quais são essas funções? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, uma delas é justamente
aqui, deixa eu aproximar, impulsionar as protagonistas. Ou seja, o karma é aquilo que faz com que elas saiam para realizar as missões, né, para chegar num objetivo maior. Elas são movidas por esse karma. E isso também contribui, em termos de jogo, em termos de mecânica, tá? A gente vai ver isso um pouco mais para frente, para a questão da independência das nações, da nação de origem de cada uma das personagens. A gente vai tratar de mais detalhes com isso lá na frente, mas só para dar aquela primeira parte do plot twist, é isso. A gente já comentou que, em essência, as goddess, as personagens, né, do jogo, elas são oriundas de nações que são colônias do Império Britânico, mas elas têm um objetivo maior, inclusive maior que a lealdade ao Império, que é justamente promover a independência das suas nações. O karma está ligado diretamente com isso, tanto em termos narrativos quanto em termos de mecânica. É isso que a gente vai ver mais lá na frente, beleza? Uma outra função do karma é conectar as personagens, tá? Como assim? O karma, ele não precisa... As personagens, melhor dizendo, elas não precisam ter o mesmo objetivo, ter o mesmo karma, vamos colocar dessa forma, tá? Mas isso vai promover uma afinidade, ou seja, as personagens elas conseguem se enxergar como pessoas que veem o mundo mais ou menos da mesma forma. Elas têm uma empatia, vamos colocar dessa maneira, né? Umas com as outras, quando elas conseguem se identificar e se perceber, né, em alguns tipos de karma. Então, por isso que eu digo, não é que seja uma coisa difícil mecanicamente de fazer, complicada de fazer, mas criar uma personagem para o Goddess requer, eu acho, que você de fato sente, dê uma pensada aí e consiga dar uma personalidade para a sua personagem, não seja só um amontoado de números e anotações numa ficha, beleza? E por fim, para a gente fechar essa parte inicial aqui da criação de personagens e do karma, um terceiro objetivo, a terceira função do karma é justamente promover os dilemas das personagens, tá? Só para vocês terem uma ideiazinha, olha só, vou me permitir ler um trechinho aqui do livro. As goddess resgatam um artefato poderoso e, por não terem precisado destruí-lo anteriormente, precisam decidir se o entregam ao Império Britânico, sua missão original, ou se dão outro destino para ele. Este será o dilema mais comum no qual as goddess estarão envolvidas, mas não será o único. Ou seja, lembra que eu falei que não é uma questão de reforçar a mentalidade colonialista? Então é isso, pensa como se as personagens estivessem ali lutando contra o sistema por dentro. Vamos colocar dessa maneira. Elas não têm uma lealdade cega para o Império, tá? Muitas vezes os objetivos do Império podem ser afins, pelo menos momentaneamente, com os das personagens, tá? Mas não quer dizer que elas sejam fanáticas, nem nada disso. Então, olha só. Os objetivos, as crenças e os compromissos, que são as características do jogo relacionadas com o karma, elas podem e devem, né, para a gente ter uma narrativa mais bacana, ser conflitantes com os objetivos da missão ou às vezes até mesmo com os objetivos do próprio grupo. Não que isso seja um choque constante, porque senão também ninguém consegue desenvolver a aventura, desenvolver a campanha. Mas essa tensão, esse dilema, como o próprio nome diz, ele tem que estar presente de alguma forma no jogo. Em alguns momentos, não é aquela coisa para você usar toda hora também, ele tem que ter um impacto narrativo, mas a ideia principal é essa. Ou seja, o jogo ele tem que te proporcionar, em determinadas situações, que você precise tomar decisões dramáticas, né? Justamente com esse conflito de interesses aí. Como eu falei, as personagens não são fanáticas pelo Império. E se, por exemplo, em alguma situação do jogo a sua personagem desvia um pouco da missão, ou como eu li aqui nesse trechinho, ao invés de cumprir a missão arrisca como ela deveria ser, elas pegam um outro caminho, as outras personagens do grupo não vão considerar isso como uma traição automática. Entendeu? É aquilo que eu falei no início também, de conectar as personagens. Elas sabem que elas têm características afins e elas têm uma certa empatia umas com as outras, ou pelo menos
esse é um dos objetivos que o grupo deve tentar alcançar na hora de criar as personagens e na hora de conectá-las, né? Justamente para isso, é como se elas fossem mais leais a elas mesmas, né, do que ao Império. Mas mesmo elas sendo unidas e leais, por vezes o karma de uma ou de outra pode entrar em conflito com a missão ou com os interesses do próprio grupo. É isso que vai dar o toque, o tchan na história, né? E, enfim, essas características todas servem também para o grupo, né? O grupo ele precisa aprender a cooperar sem comprometer, né, integralmente a missão. Porque, assim, apesar delas estarem, em tese, né, ou pelo menos formalmente a serviço do Império, o Império é sempre vigilante. E ao mesmo tempo em que ele fornece muitas coisas e dá muitas facilidades, ele também pode se tornar um inimigo muito perigoso. Então é isso, é como, sei lá, é como se elas andassem sempre na corda bamba. Elas têm um objetivo maior, que é, por exemplo, a independência da nação de cada uma delas. Por vezes elas vão desviar do caminho retilíneo ali que o Império traçou, elas vão enganar o Império de alguma forma, porque isso atende melhor aos objetivos delas enquanto grupo ou de uma das personagens. Então, lidar com todo esse jogo de interesses, que por vezes vão ser conflitantes, faz parte da graça, faz parte do charme de criar uma personagem e de participar de um jogo de Goddess Save the Queen. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui para a gente ter esse primeiro contato com o karma. A gente vai falar nos próximos vídeos, né, sobre cada uma dessas facetas, vamos chamar dessa maneira, que eu acabei de mencionar. E já no próximo, olha, a gente vai falar dos objetivos, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido até aqui. Quem acompanhou o vídeo até o final, obrigado por não me deixar falando sozinho. Deixa aí o seu like, o seu dislike, o seu comentário, o que vocês estão achando, quais as expectativas, sugestões também. Vamos trocando essa ideia e construindo o canal juntos aqui, beleza? Até uma próxima resenha.